Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estava aqui meditando no livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 1. Deus fez um grande milagre, deu um grande livramento ao seu povo, ao povo hebreu, tirá-los do poder de Faraó, tirá-los da escravidão do Egito. E o capítulo 14, a partir do versículo 1, eu achei algo interessante. Logo após a saída do povo do Egito, eles caminharam em direção a Canaã. Eles já estavam bem próximos de Canaã, bem próximos. Faltava apenas 400 quilômetros para colocar os pés na terra prometida. Mas Deus vai fazer algo que pode surpreender muitas das vezes a nossa vida. Estavam próximos e de repente Deus muda o trajeto, muda o caminho. Diz o texto que o Senhor mandou Moisés falar para o povo: diga aos israelitas que mudem o rumo, mudar o caminho, mudar a trajetória. E muitas das vezes o Senhor faz isso conosco. Ele pede que a gente mude o rumo, mude a direção. Mas o mais interessante é que essa direção o qual os israelitas estavam prosseguindo não era o rumo que Deus queria para eles. Às vezes nós estamos caminhando achando que o rumo é aquilo que Deus quer, mas às vezes não é o que Deus quer. Às vezes é o que o nosso coração quer. O coração dos israelitas e de Moisés era chegar logo na terra prometida, era logo alcançar a promessa. Só que o Senhor diz para Moisés diz para o povo que devem mudar o rumo, muda de direção, diga para eles mudarem o percurso, o trajeto, manda eles caminharem em outro destino e que eles vá se acampar perto de Piairote. Ficava de frente para o Mar Vermelho, em frente ao grande mar. Estavam próximos, de alcançar a bênção. Mas na mente do Senhor, eles ainda não estavam preparados para alcançar a terra prometida. Então, faltava algo mais para o Senhor ensinar ao povo. Aí diz o texto que eles mudaram o rumo e se acamparam à beira-mar, à beira do mar, à beira do Mar Vermelho, defronte de Baal-Zefon. Estavam lá acampados, de frente para o mar, e na retaguarda estava vindo o Faraó e o seu exército. Eu já vi muitas mensagens a respeito deste texto, até sobre o beco sem saída, que muitas das vezes o Senhor nos coloca em situações que são situações como um beco sem saída. Mas o interessante é que num beco sem saída, a nossa saída é o Senhor.
É Ele que providencia a saída quando nós estamos num beco sem saída, como foi o caso aqui dos hebreus. Diz, a partir do versículo de número 3, qual foi o propósito e qual foi a finalidade em mudar o rumo. Por que o Senhor decidiu mudar o rumo dos hebreus? Por que o Senhor decidiu tirar os hebreus que já estavam próximos de colocar os pés em Canaã para colocá-los numa situação de frente para o mar e na retaguarda o Faraó e o seu exército? Deus sempre tem um propósito. O que eu quero dizer para você é que Deus sempre tem um propósito. Você que está me ouvindo e você que vai me ouvir, depois que eu encerrar este vídeo, esta live, tá? Quando você for me ouvir, você vai entender que na vida dos escolhidos, na vida daqueles que foram resgatados pelo Senhor, Deus tem um propósito a ser cumprido. Deus sempre tem um direcionamento para os seus. Tá? Qual foi o propósito? O propósito foi que Deus tinha a intenção, no versículo de número 3, de confundir a cabeça do inimigo, de confundir, nos colocando numa situação que aparentemente é difícil, é impossível, com o intuito de fazer com que o inimigo pense que ele vai prevalecer contra os escolhidos de Deus. Mas, na verdade, o que o Senhor quer fazer é glorificar o seu nome na vida e na trajetória, no rumo daquilo que ele tem traçado em nossas vidas. Olha só o que diz o versículo de número 3. O Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Às vezes, Deus nos coloca numa situação para que o inimigo venha pensar que nós estamos confusos na nossa trajetória, para pensar que nós estamos sem rumo certo, sem confiança, sem fé, sem objetivo, sem uma finalidade em nossas vidas. Mas a intenção do Senhor era o quê? Era fazer com que Faraó pensasse que eles estavam vagando confuso, vagando sem rumo, vagando sem objetivo, vagando sem propósito, vagando sem um alvo a ser conquistado, sem rumo para chegar na Canaã celestial. Às vezes nós nos encontramos em situações que o inimigo pensa, porque o próprio Deus faz isso, achando que nós não vamos alcançar a promessa da Canaã celestial. Mas o Senhor naquele dia ele estava o quê? Fazendo com que Faraó ficasse confuso, sem entendimento, achando que eles estavam sem direcionamento e que estavam cercados pelo deserto. Só que tem um detalhe. O Faraó achava que os israelitas eles estavam perdidos no deserto. Deus nunca nos deixa perdidos no deserto, porque quem traça é o rumo. Olha só. Aí qual foi o outro objetivo que o Senhor vai nos revelar? Que além dele fazer com que Faraó pensasse que os hebreus estavam confusos, que eles estavam vagando, que eles estavam cercados pelo deserto, o Senhor vai trazer esta situação a Faraó para que
para que, diz o versículo 4, então, qual o objetivo? Vou endurecer o coração do faraó. Vou endurecer o coração de faraó, já que eles estão de frente para o mar e eles estão cercados pelo deserto, eu vou endurecer o coração de faraó para que ele faça o quê? Venha persegui-los. Lógico que faraó iria perseguir os hebreus. E para onde os hebreus iriam? Já que faraó estava pensando que os hebreus estavam cercados pelo deserto e estavam encurralados no grande mar, no mar vermelho. Então o Senhor muitas das vezes ele endurece o coração de alguns, Às vezes o coração pode ser alguém da sua família. Às vezes o coração pode ser o coração da mamãe. Às vezes é o coração do papai. Às vezes é o coração da esposa. Às vezes é o coração do filho. Às vezes é o coração do esposo, do marido. Às vezes é o coração até do próprio líder da igreja. Às vezes é até o coração do pastor para endurecer. Para que o Senhor venha glorificar o nome dele através dessa situação. Tá bom? Então olha só o que diz aqui. Então endurecerei o coração de Faraó e eles os perseguirá. Perseguição. Tá? Perseguir o povo. Diz mais o versículo. Todavia, essa perseguição tem um objetivo. Serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército. Olha que coisa interessante. Qual foi o instrumento que o Senhor usou para glorificar o seu nome? Para que os hebreus pudessem ver o poder, a glória, a soberania, a transcendência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O instrumento foi o próprio faraó. E eu quero aqui abrir um parênteses, né? O diabo, por mais que ele seja inimigo de Deus, o diabo, por mais que ele seja inimigo dos crentes, por mais que ele seja inimigo de Jesus, por mais que ele seja inimigo da igreja, ele não passa de apenas um servo do Senhor quando Deus quer o quê? Usá-lo. Nesse dia, Faraó serviu a Deus, porque Deus viu na sua soberania de usar Faraó como instrumento, de Deus usá-lo para glorificar o seu nome, para que os hebreus vissem o poder, a glória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha só. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão. Isso ficou na história. Até hoje nós nos deparamos com essa história. Tanto na vida religiosa, nos estudos religiosos, como também no secular. Eu, quando era criança, quando eu estava ali no jardim de infância, no pré-primário, nós ali como criança sempre estudamos essa história de Faraó e de Moisés. Quem que não se lembra disto? Então isso ficou marcado na história. Que o Senhor usou esta situação para que os egípcios soubessem que o Senhor é o Todo-Poderoso.
Aí diz o texto que assim fizeram os israelitas. O que eu quero dizer para mim e para você nessa manhã? Que independente da situação, que independente daquilo que você está passando, que independente daquilo que está lhe entristecendo, nunca deixe de crer. Nunca deixe de confiar, de perseverar e de confiar que quem traz o rumo da nossa direção é o Senhor dos Exércitos. O que mais me chama a atenção desse texto é que muitas das vezes nós estamos numa direção achando que é o melhor para nós e vem o Senhor e muda a situação e nos leva a essa situação. Mudar o rumo. O rumo em direção a um beco sem saída, um local que não tinha como se livrar, humanamente falando. Um exército poderoso, de um império poderoso, império da época, de um líder poderoso como Faraó. Deus muda essa situação para glorificar o teu nome. Então o que eu quero dizer para você, não murmure, não reclame, não se entristeça. Essa situação que você vê que está totalmente aversa, ao contrário daquilo que você tem no seu coração, não se preocupe que tudo vai ficar dentro do eixo, tá? Aí diz mais, no versículo de número 5 do capítulo 14 de Êxodo. Aí diz que contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. O coração dele já estava endurecido porque o Senhor prometeu. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram a ideia e disseram: não, vamos mudar a ideia. Nós já liberamos, fugiram. Não, vamos mudar aqui a situação. Não, vamos mudar. O que nós vamos fazer? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. A nossa mão de obra vai acabar. O nosso instrumento da mão de obra vai acabar. A gente tem que entender que Faraó, ele é um tipo de Satanás, do nosso inimigo. E o inimigo jamais quer perder os seus instrumentos na sua obra maligna. A intenção de Satanás, assim como de Faraó, é escravizar o homem. Deixar o homem escravizado pelo pecado. Porque já disse Jesus, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, quando o Faraó tem o conhecimento que o povo tinha fugido, ele muda de ideia. Não vamos deixar esse povo fugir. Porque nós vamos perder os nossos escravos. Quem vai trabalhar para nós? Quem vai fazer tijolos? Essa mão de obra é barata. Nós não gastamos nada, são escravos. Aí diz o versículo de número 6 que então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor, diz o versículo 8, endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Hein? Eu acho lindo isso aqui. Porque o Senhor, ele endurece o coração de Faraó com o objetivo de perseguir o seu povo.
tudo na vontade permissiva de Deus. Se você é povo de Deus, se você é escolhido de Deus, você tem que entender isto, que Deus está no controle das nossas vidas. E muitas das vezes Ele endurece o coração de alguns para nos perseguir, porque lá na frente tem um objetivo de Deus a ser cumprido na sua vida. Olha só. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos ex-israelitas e os alcançaram quando eles estavam acampados aonde? À beira, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ou seja, eles estavam num beco sem saída. Atrás, Faraó e os seus exércitos, seu exército. E na frente, um grande mar. Qual seria a saída? Qual seria a válvula de escape? Às vezes nós nos encontramos numa situação parecida como a do povo hebreu, cercado pelo deserto. Faraó, a nossa retaguarda, os nossos inimigos. E na frente, um grande mar, o qual nos impede de alcançar a terra do outro lado. E mar significa nações, o mundo. Aquilo que o mundo oferece muitas das vezes, meus amados, quer nos impedir de alcançar a bênção. E vocês sabem quais são os 3 pontos que o mundo nos oferece, que muitas das vezes as pessoas caem neste erro de abraçar isto. Chama-se prazer, fama e bens. São 3 pontos que o mundo nos oferece que nós precisamos ter muito cuidado para que este mar não seja um beco sem saída para a nossa conquista da terra prometida e o inimigo venha e nos aniquile totalmente, venha nos aniquilar. Mas vamos lá. Diz o versículo de número 10, que ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Agora imagina uma situação dessa. Olha para a frente, um mar. Olha para trás, só vendo aquele poeirão do galope dos cavalos, das carruagens, do exército egípcio em tua direção, com espadas a punho, lanças, escudos, pronto para aniquilar, prontos para tirar a vida, prontos para impedir o povo de Deus de alcançar a promessa. Você já imaginou isto? Esta situação. Hein? Que situação difícil. Que situação amarga. Bate o desespero, não é vontade, não é verdade? Muitas das vezes bate o desespero. Aí diz o versículo de número 11, que o povo se dirige a Moisés e diz a Moisés assim: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Sabe o que ele está dizendo? Eles estavam dizendo para Moisés: Moisés, tu nos trouxe aqui porque lá não tinha terra para nos enterrar, para nos sepultar. Por isso que tu nos trouxe aqui, porque é aqui, neste acampamento, que esse Deus que disse para ti que deveríamos
mudar o rumo, porque nós já estávamos próximos, apenas a 400 quilômetros de Canaã. Ele nos trouxe para cá, ele nos enganou para nos matar aqui, porque lá não tem terra. O que é isso, Moisés? O que você fez conosco? Sabe o que ele estava dizendo? O povo. Um grande problema do homem. Sabe qual é o grande problema do homem? É sempre colocar a culpa em algo, em alguém, para justificar a situação que nós nos encontramos. Você já prestou nisso? Desde o princípio. Não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Olha só, a culpa. A questão da culpa. E eu quero dizer uma coisa para mim e para você nesta manhã. Nunca coloque sobre os ombros de ninguém a responsabilidade das consequências da atitude que você toma em sua vida. Você é responsável pela sua atitude. Vamos lá. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. O povo disse para Moisés, Moisés, nos deixe em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Eles queriam retroceder. Eles queriam voltar a ser escravos pelo momento que eles estavam vivendo. Quantas pessoas têm retrocedido na fé pelo fato de estarem vivendo um presente de angústia, de insatisfação, de tristeza. E quando as pessoas se deparam com isto, muitos querem retroceder na fé, voltando a serem escravos do mundo. Quando eu era do mundo o negócio era melhor, né? Era muito melhor, as coisas eram mais fáceis. Mas depois que eu aceitei a Cristo, meu Deus, o negócio fez piorar. Não, isso não dá para mim. Então é isso que eles estavam dizendo. É isso que eles estavam falando. Aí Moisés responde o povo. Você que vai ouvir, está ouvindo esta live, eu não sei quem vai ouvir depois que eu encerrá-la, porque eu vou deixar ela salva. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta manhã. Nesta manhã eu quero dizer algo para você. Você precisa entender. Você precisa entender os objetivos de Deus na sua vida. Você precisa entender isto. Segundo, por que você precisa entender isto? Porque ninguém foi chamado pelo Mestre sem um objetivo do Mestre em usá-lo em sua obra. Ninguém foi chamado para ficar com uma mão na frente e outra atrás. No mínimo, alguém recebe um talento. Com qual objetivo? De trabalhar esse talento para que esse talento venha o quê? Se multiplicar. Certo? Então, acalma o teu coração. Diz Moisés, não tenham medo. Não tenham medo. Foram as três afirmações que Moisés faz ao povo. Primeiro, não temer. Segundo, fiquem firmes. Terceiro, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Isso é espetacular, isso é fantástico. Eu acho fantástico quando Moisés diz isso.
Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo algo difícil. Algo que, humanamente falando, era impossível. Aí vem um cidadão de 80 anos de idade, né? Um senhor, um ancião, Moisés, apenas com um cajado na mão, um pedaço de pau na mão, né? Eles vendo aquela situação, aquele poeirão do galope dos cavalos se aproximando, tentando fugir, mas vendo o mar à frente. E se lembrando que quem deu essa ordem para eles acamparem ali foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o eu sou, que Moisés tinha falado sobre ele. Aí vem Moisés, um senhor de 80 anos, e diz assim: olha, não tenham medo. Primeira coisa, quando uma situação bate à nossa porta, que ultrapassa a nossa limitação, quando o impossível bate em nossa porta, o nosso primeiro sentimento, a nossa primeira emoção é nos afligir, é ter medo da situação. Nós temos essa dificuldade, porque nós deixamos de ter a consciência, a consciência nos foge, o pensamento nos foge, que há um Deus maior do que a situação. Quando o impossível bate, quando a enfermidade bate, quando o desemprego bate, quando as drogas entram em alguém da família. São diversas situações que podem se levantar em nossas vidas. O primeiro sentimento é o medo. Medo porque aquele problema é maior do que cada um de nós. Mas nós nos esquecemos que tem um ser maior do que eu, do que você e do que o problema. Por isso Moisés está dizendo, não tenham medo. Segunda atitude, para você que está me ouvindo, fique firme, independente da situação que você esteja passando. Fique firme, firmeza, pés firmes na rocha. Terceiro, para que você possa ver o agir de Deus, é necessário isto. Aí Moisés vai se completar. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam com estes olhos o livramento que o Senhor lhes trará hoje. E eu quero aplicar esta palavra no teu coração nesta manhã. Você que me ouve, eu quero trazer essa palavra, né? Muitos gostam da palavra profética, né? Uma palavra de coragem, de confiança. Eu quero trazer essa palavra no seu coração nessa noite. Nesta manhã, melhor, né? Nesta manhã. Não tenha medo, fique firme, porque hoje, eu quero aplicar na sua vida que me ouve aqui e que irá me ouvir. Porque hoje o Senhor vai te livrar desta situação. Se você crer, receba em nome de Jesus. A fé, tenha fé que hoje o Senhor te livrará desta situação. Aí diz mais Moisés, porque vocês nunca mais, rapaz, isso aqui é lindo, nunca mais vocês verão, olha que palavra, vocês estão vendo os egípcios, vocês estão vendo o faraó,
Vocês estão vendo o exército. Não tenham medo deles. Fiquem firmes. Hoje o Senhor os livrará dele. Mais um detalhe. Nunca mais. Nunca mais. Esta situação, isso aqui Moisés está dizendo, nunca mais essa situação vai ocorrer na vida de vocês. Egito, nunca mais. Faraó, nunca mais. Exército de Faraó, nunca mais. Escravidão no Egito, nunca mais. Fazer tijolos debaixo de açoites, nunca mais. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Enfermidade, talvez você esteja me ouvindo e vai me ouvir, esteja com alguma, nunca mais vai te assolar. Nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Hein? O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Qual foi o método, o que o Senhor usou para pelejar contra o povo? Melhor, contra o Egito, contra Faraó, contra o exército. Deus usou o mar. E Deus usou o clamor do povo. A chave da vitória é a oração, é o clamor. Vamos lá para o texto? Olha só o que diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Por quê? Hein, Moisés? É tempo de atitude. É tempo de enfrentar o problema. O problema não é o mar. Deixa que Faraó e o seu exército, eu tomo conta. Enfrente o problema. Sem medo, firme, com coragem. Por que está clamando a mim, Moisés? Por quê? Diga aos israelitas que sigam avante. É tempo de prosseguir. Não é tempo de ficar acampado. O tempo de ficar acampado já passou. Agora é prosseguir. É avante. Olha só. Diga aos israelitas que sigam avante. Agora, Moisés, erga a sua vara. Estenda sobre o mar. Olha só a situação do mar, né? Que estava impedindo do povo avançar. Tá vendo o mar? Tá te impedindo? Ei, eu vou dar um jeito nesse impedimento aí. Hein? É que Deus está dizendo aqui nessa manhã. Ei, Ele vai dar um jeito nesse impedimento. Apenas tome uma atitude, avante. Ele depende de você para que Ele abra o mar. Ele depende de você, esse avante é você confiar, é você crer, é você prosseguir. Então prossiga, o mar vai se abrir. Olha só o que diz o texto. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração dos egípcios, mais ainda, hein? E eles os perseguirão. Mas lá na curva, lá na frente, eu vou apanhá-los. É isso que o Senhor está dizendo. Este livramento sou eu que vou dar. Agora vocês têm que avançar e o mar vai se abrir. O impedimento vai se abrir. O impossível vai se transformar no possível. Vamos lá? E serei glorificado.
com a derrota de Faraó e de seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão, o teu inimigo saberá, o teu inimigo terá o conhecimento que o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, o teu Senhor, ele saberá quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Eu quero encerrar. Essa live já está muito comprida. E eu quero deixar essa palavra para você. O teu inimigo saberá que há um Deus na tua vida. O inimigo saberá que há um Deus no teu lar. O teu inimigo saberá que há um Deus no teu ministério. O teu inimigo saberá que há um Deus no teu trabalho. O inimigo saberá que há um Deus no teu casamento. O inimigo saberá que há um Deus que cuida dos teus filhos. Há um Deus nos céus, meus amados, que cuida de nós. Então, não temam, fiquem firmes, porque hoje o Senhor trará livramento na tua vida. Amém? Quero agradecer aqui aos meus companheiros, Alberto Júnior. Você, hein? Obrigado, Alberto Júnior. Obrigado, pastor Charles, que está aqui nos ouvindo. Amém? Que essa palavra de hoje se cumpra na sua vida, Alberto Júnior. Que essa palavra venha a ser cumprida na sua vida, pastor Charles. Não sei as suas dificuldades, as suas lutas, mas o Senhor sabe, tanto a sua como a do irmão Alberto Júnior, tá? Então, que Deus nos abençoe, que esta palavra também alcance com muita graça, com muita unção, com muito poder, com muito livramento, aos corações daqueles que irão assistir, porque ela ficará gravada. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz.